No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, temos: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou um empecilho da língua. E ele falava desembaraçadamente. O que nós aprendemos com este sinal de Jesus? A primeira coisa é que nossos ouvidos precisam de ser curados da surdez em relação à palavra de Deus. Mas há algo que nos chama a atenção. No versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão, à parte. Se fosse um homem carnal e natural para operar esta obra, ele iria para a frente das câmaras, para que o mundo inteiro visse o seu milagre, visse a sua obra. Não é assim naqueles ou com aqueles que querem publicar o seu poder e a sua religiosidade? Mas, na verdade, não estão seguindo Jesus, nem vendo o modelo de Cristo e o exemplo de Cristo. Nós precisamos ser guardados da nossa carne e do orgulho que habita nela. Por isso, Jesus retirou-se do meio da multidão. Jesus fazia suas obras e, na maioria das vezes, a fazia em oculto. Porque, na verdade, ele operava diante de Deus e por meio do Espírito de Deus. O seu reino não era deste mundo. Cuidado, porque o homem enganado, seguirá enganando outros. E farão do reino de Deus algo natural, algo de publicidade, algo de propaganda. Cuidado, não vá por meio da propaganda. Não creia naqueles que se declaram a si mesmo como discípulos, apóstolos, pastores. Tenha cuidado para que você não seja enganado. Busque o Espírito Santo. Busque a voz de Deus. Busque a direção daquele que vem do alto e é do céu. Veja como Jesus operou. Na realidade, todos nós precisamos da operação da mão do Senhor. E diz aqui que Jesus pôs os dedos nos ouvidos. Ele tocou a língua com saliva. Portanto, os dedos representam a palavra viva de Deus que nos cura. E a saliva representa também algo que sai da boca. A palavra que fala a vida, que cura. Nós precisamos daquilo que vem de Cristo. E somente o que vem de Cristo pode nos fazer ouvir, abrir os nossos ouvidos. Note a consequência. Quando os ouvidos são abertos, também a língua se desembaraça. Você pode saber falar de tudo. Todo tipo de assunto você fala desembaraçadamente. Mas com respeito ao reino de Deus, a Jesus e a verdade, você fica embaraçado. Algo está fechado para você. Por quê? Porque ainda não teve curado os ouvidos. Para falar, primeiro nós precisamos de ouvir. Assim a respeito das coisas de Deus. Para falar das coisas de Deus, precisamos de ter ouvido a Deus. Portanto, este toque de Jesus é o toque do Espírito Santo, abrindo nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. E assim, como consequência,
abriremos a nossa boca e falaremos desembaraçadamente a respeito do reino de Deus, a respeito do reino do céu, a respeito do Espírito de verdade, a respeito da paz, da alegria no Espírito Santo. Mas, nestes dias em que os homens perderam o temor de Deus e fazem, como está escrito nos profetas, a obra de Deus fraudulentamente, fazem as coisas segundo a carne, segundo o homem, e prendem os homens nas suas armadilhas. Mas cada um de nós devemos perceber que temos que tomar da armadura de Deus e do poder de Deus para escaparmos das astutas ciladas do inimigo. Ciladas, segundo Efésios, lá diz que precisamos escapar, isto é, são armadilhas. Toda armadilha tem algo bom que nos chama a atenção, segundo a carne. Precisamos orar e vigiar, para que, ouvindo o Espírito, possamos passar a ouvir a voz do Senhor e falar segundo o Espírito. Então seremos como este homem. E de maneira oculta, Jesus opera um milagre na nossa vida espiritual. Não há milagre maior do que ouvir a palavra de Deus e considerar Deus antes dos homens, do que falar a palavra de Deus e deixar de lado nossa própria palavra e a palavra dos homens. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam com todos vocês e que todos estejam com os ouvidos atentos para o que Deus fala. Estejam atentos para ouvir e atentos para falar, porque se ouvirmos a voz de Deus, também falaremos a palavra de Deus. Bendito seja Jesus, o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos dá uma palavra viva e eficaz, capaz de penetrar a ponto de separar a alma do espírito, até as juntas e medulas. E por quê? Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem devemos tratar. Louvado seja Jesus, o que nos sara. Amém.